Olá a todos, vamos começar agora a nossa nova unidade, a unidade 3 da disciplina de Física Zero. Meu nome é Olavo e essa é a primeira aula. Nessa primeira aula, nós vamos começar o tratamento das funções trigonométricas, olhando para aquilo que é fundamental na definição das funções trigonométricas, que é o chamado círculo trigonométrico. Então, o círculo trigonométrico vai funcionar como base de toda a nossa análise posterior sobre as funções trigonométricas. Uma coisa importante a se definir para o círculo trigonométrico são os chamados quadrantes. Então, nós definimos 4 quadrantes, cada um relativo a um ângulo de 90 graus, e o círculo trigonométrico, que é esse círculo que está aqui, envolve exatamente esses 4 quadrantes. Uma atitude que vai ser comum durante todo o tratamento das funções trigonométricas vai ser justamente definir em que eixo desses quadrantes que nós vamos definir a função. Então vejam que aqui a função cosseno é definida na horizontal, no eixo horizontal, e a função seno é definida no eixo vertical. Nós vamos voltar a isso mais à frente. Então, um ângulo é sempre definido como sendo esse segmento de linha dividido pelo raio. Em princípio, o raio é um raio qualquer. E esse ângulo θ é sempre medido dessa maneira, está indicado aqui. Então, para esse ângulo, por exemplo, o nosso seno seria a medida dessa distância e o nosso cosseno seria a medida dessa distância que está aqui, sendo que esse é o raio. A coisa mais interessante nesse momento para se obter como forma de iniciar o nosso estudo é um teorema que diz o seguinte: se nós temos um círculo trigonométrico, então vamos definir aqui o círculo trigonométrico, e nós temos um polígono regular de lados todos iguais, claro, ele é regular, LN. Então nós sempre vamos poder posicionar esse polígono da seguinte forma: colocamos um dos lados aqui, que é o LN, e esse vai ser o ângulo π sobre N. Isso é sempre possível de ser feito. Daqui a pouco eu mostro como. Mas vejam, se nós medimos o seno nessa distância aqui, nesse eixo, seno, então o que vai acontecer? Se LN é todo esse pedaço aqui, o seno de π sobre N nada mais é que o LN sobre 2. Então, esse é o resultado que nos interessa aqui. Agora, para ver que um polígono regular pode ser sempre colocado assim, vamos fazer alguns exemplos, que são os polígonos mais comuns, regulares mais comuns, e ver se isso é verdade. Vamos pensar, por exemplo, no polígono regular quadrado. Então eu posso sempre colocar um quadrado inscrito no círculo, na circunferência, dessa maneira, em que esse ângulo aqui é π sobre 4, esse ângulo aqui é π sobre 4. Então, exatamente a ideia que está envolvida aqui. Este lado aqui é o L4. Eu poderia também pensar num outro polígono regular, que seria o hexágono. Um hexágono pode ser definido inscrito na circunferência dessa maneira.
Nesse caso, nós sabemos que esse ângulo aqui é um π sobre 6. Esse outro ângulo aqui também é π sobre 6. E esse lado é o L6. Como um último exemplo, vamos pegar aqui um triângulo inscrito numa circunferência. Nesse caso, nós colocamos este triângulo nessa posição, só para poder ficar igual à disposição que aqui está. Nós sabemos que o triângulo tem um ângulo. Esse triângulo é um triângulo regular, todos os lados são iguais. Esse ângulo aqui é π sobre 3, porque a soma dos ângulos tem que ser igual a π. Então, π sobre 3 mais π sobre 3 mais π sobre 3 é igual a π. Então, todos os ângulos internos aqui são iguais a π sobre 3. Este ângulo aqui vai ser igual a π sobre 3 também. Porque este ângulo aqui é o dobro deste pequenininho aqui, que é a metade desse. Então, π sobre 3. Então vejam que é sempre possível colocar um polígono regular nessa disposição que está aqui. E essa disposição torna óbvio o resultado que mais nos interessa, que é esse resultado que está aqui. Então agora a gente pode olhar para o círculo trigonométrico e procurar nele algumas relações importantes. Veja que nesse círculo trigonométrico, que está aqui nessa página, eu desenhei os ângulos chamados ângulos notáveis, que são os ângulos mais importantes que comparecem na maioria das relações trigonométricas, que é o π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. π sobre 6 é igual em graus a 180 sobre 6, que é 30 graus. π sobre 4 é igual a 180 sobre 4, que é igual a 45 graus. E π sobre 3 é igual a 180 sobre 3, que é igual a 60 graus. Então, esses são os ângulos mais importantes que costumariamente são representados no círculo trigonométrico. Evidentemente que ele contém todos os ângulos possíveis entre 0 e 2π. Ok, nós vamos aplicar o que nós acabamos de ver ao caso do quadrado. Então, para este caso, nós temos aqui desenhado um quadrado em vermelho, eu já coloquei ele desenhado aqui para simplificar. Vejam que, seguindo exatamente aquela ideia, este pontilhado aqui, que tem o comprimento R, eu estou supondo que o círculo ele tem o raio R. Depois eu vou especificar que esse raio é igual a 1. Então veja, essa distância aqui é R, este ângulo é 90 graus, este comprimento aqui é L sobre 2, este pedacinho aqui apenas, e é o L4. Seria interessante saber qual o tamanho do L4, mas esse tamanho é fácil de se obter. Porque vejam, este raio aqui, esse comprimento também é R. Então, o L4 total pode ser obtido por teorema de Pitágoras, porque se esse aqui é π sobre 4 e esse aqui é π sobre 4, o total é π sobre 2, portanto é um ângulo reto. Então, este triângulo que está representado desta maneira aqui, que agora eu vou desenhar em azul, é um triângulo retângulo de lados R, e L4 sobre 2, e L4, na verdade, é a hipotenusa. Então, L4 ao quadrado é igual a R ao quadrado, mais R ao quadrado, é igual a 2R ao quadrado.
Então, L4 é igual a raiz de 2R. Isso significa que o seno de π sobre 4, usando o teorema anterior, é L4 sobre 2. Lembrando que agora o raio eu quero que seja 1, que é o raio do círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico vai ter sempre raio igual a 1. Então, isso daqui é simplesmente raiz de 2 sobre 2. Pronto, obtivemos o valor do seno de π sobre 4, usando só o teorema anterior. Nós podemos fazer também um exemplo, usando agora não o quadrado, né, como sendo a nossa imagem, nosso polígono regular, mas usando o triângulo. Então vejam só, o triângulo, nós sabemos, ele tem ângulos internos π sobre 3. Isso, então, π sobre 3 mais π sobre 3, aqui, mais π sobre 3, ele gera, então, um triângulo isósceles. Todos os lados são iguais, regular. Então, esse lado aqui é L3. Vejam que eu desenhei em verde, bem fininho, um hexágono. Então, este lado que está aqui é o lado L6. Nós vamos precisar do hexágono para nos ajudar a obter o resultado que nós queremos. Então, eu gostaria de saber, na verdade, quanto que mede este ângulo que está aqui. Eu já sei que esse daqui é π sobre 3. Mas quanto que vale esse pequenininho aqui? Ora, este pequenininho é fácil de ver. Agora eu vou para essa figura aqui, para não bagunçar muito a figura que está lá. Esse ângulo que está aqui é o ângulo π, porque vejam que esse é um triângulo também isósceles. Então, este ângulo aqui tem que ser π sobre 3. Mas vejam que essa reta corta o ângulo em partes iguais. Então, na verdade, o que vai acontecer? Este pedaço que está aqui é π sobre 6. π sobre 3 mais π sobre 6 é igual a 2π sobre 6 mais π sobre 6, que é igual a 3π sobre 6, que é igual a π sobre 2. Opa! Esse, então, realmente é um ângulo reto. Mas se é um ângulo reto, vejam, este triângulo agora que eu vou desenhar aqui, em azul, que é um triângulo retângulo, ele tem como os lados L3 e L6. E este lado aqui, que é a hipotenusa, ele tem comprimento 2R. Então, 2R por Pitágoras ao quadrado é igual a L6 ao quadrado mais L3 ao quadrado. Mas L6 nós já sabemos. L6 nada mais é que o próprio raio. Então, nós temos que 2R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais L3 ao quadrado. Com isso, L3 pode ser obtido como sendo, perdão, aqui o quadrado ficou fora, como sendo 3R tudo ao quadrado, L3 é igual a raiz de 3R. Pelo teorema, seno de π sobre 3 é igual a L3 sobre 2. Mas, para o raio R igual a 1, isso vai ficar então seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Mais um resultado importante.
Finalmente, o último polígono regular que nos interessa é justamente o polígono associado ao hexágono. Então, todos esses lados têm comprimento L6. Este ângulo aqui é π sobre 6. A mesma coisa desse outro aqui, π sobre 6. E nós sabemos que L6 é simplesmente R. Esse é muito fácil. Porque então, pelo teorema, o seno de π sobre 6 vai ser igual a L6 sobre 2. Agora, a questão é saber L6 é igual a R mais o R do triângulo do círculo trigonométrico é igual a 1. Então, o seno de π sobre 6 é simplesmente meio. Pronto. Com isso, nós somos capazes, aqui está, ó, o meio, tá? Aqui está o meio. Aqui está o raiz de 2 sobre 2, que foi o que nós obtivemos para o quadrado. Veja que aqui tem um quadrado, o roxo. E, finalmente, aqui está a raiz de 3 sobre 2, que foi o que nós obtivemos para um triângulo. Então, o quadrado, vamos lá. Vamos desenhar em preto agora. O quadrado, o hexágono já está desenhado em vermelho. O quadrado é esse em preto que eu estou apresentando aqui. E eu ainda poderia desenhar um triângulo, que eu vou colocar em azul, que é esse que está aqui. Interessante, né? Nós vamos voltar depois a esses valores que nós acabamos de obter com a nossa essa análise que nós fizemos, tá bom? Ok, então vamos lá, vamos continuar. Finalmente, para terminar essa lição, vamos então apresentar os eixos em que as três funções fundamentais são normalmente definidos. Tá? Então eu tenho aqui o eixo dos cossenos, eu tenho o eixo em que vão ser calculados os senos, esse é o eixo, e esse aqui é o eixo em que vão ser calculadas as tangentes. Então, se eu tenho um ângulo alfa, como esse que está aqui, para obter o cosseno, eu simplesmente projeto sobre o eixo e o valor dessa distância para um círculo de raio 1, então lembre-se, raio 1, é o valor do cosseno. O valor dessa distância para um círculo de raio 1, está aqui, é o valor do seno. E o valor da projeção deste ponto, projeção em linha reta desse ponto, sobre a curva, a reta, que define a tangente. Então, esse valor aqui é o valor da tangente. Com base nesses dados, fica extremamente fácil de conhecer as funções trigonométricas e as suas propriedades, onde elas são positivas, onde elas são negativas, onde elas são crescentes, onde elas são decrescentes, etc. Então, na aula que vem nós vamos começar a desenvolver essa caracterização. Esta é a aula que nós gostaríamos de apresentar. Obrigado pela atenção.